A paz do Senhor, meus irmãos, seja muito bem-vindo ao Papo com Deus. Eu sou o Max e hoje eu quero guiar você por esse novo estudo, a parábola do bom pastor. Se você serve na casa do Senhor ou se você é apenas uma ovelha, você com certeza vai ser abençoado por esse estudo, amém? Deus abençoe você e bora lá pro estudo. Vamos lá, vamos fazer esse estudo aqui que ele tá bem bacana e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, tá? Vamos começar por aqui em cima com essa parábola do bom pastor. Está lá em João 10, do 1 ao 18. Ó. Quem veio matar, roubar e destruir foram os ladrões, os mercenários e lobos. Nessa passagem, Jesus não diz que é o diabo, e sim falsos líderes religiosos. Olha só o que acontece. Nós fizemos lá uma enquete no site do Papo com Deus, fizemos lá no Telegram também, e eu vou até puxar aqui para você ver aqui, ó, eu coloquei assim, o diabo veio para, ou seja, eu induzi a pessoa ao erro, tá? Isso aqui eu forcei, porque o texto não diz que o diabo veio. Nós aprendemos muito dos nossos líderes religiosos que o diabo veio para matar, e roubar e destruir. E a palavra lá diz exatamente quem veio matar, roubar e destruir, e foi o ladrão. O ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Agora, olha que impressionante, é que praticamente 87% das pessoas falaram que o diabo veio matar, roubar e destruir. 2% das pessoas colocaram que veio matar e roubar, né? Eu coloquei qualquer coisa, e nenhuma das alternativas, ou seja, só 11% estava ligada. Ou seja, se a gente colocar de 100%, só 11% do pessoal, teoricamente, está estudando as escrituras, conhece essa passagem mesmo a fundo, tá bom? Então a gente já sabe que quem veio matar, roubar e destruir é o ladrão, certo? Então nessa passagem de Jesus, e eu quero ler aqui com vocês, ó, tem 3 personagens. Na verdade são 4, mas eu vou colocar um personagem como 2 aqui, que é o seguinte, ó. Nessa passagem Jesus mostra 3 tipos de pessoa. O ladrão, né, que mais pra frente nós podemos vê-lo também como lobo. E aí a gente vai ver o quê? O mercenário e o bom pastor, certo? Então vamos lá, o ladrão também comparado como o lobo. O ladrão ele não entra pela porta, tá lá em João 10:1, porque Jesus diz que ele é a porta, então qualquer religião não pode conduzir você a pastos verdejantes e não irão te conduzir à salvação, somente Jesus pode. Tá? O ladrão não é conhecido das ovelhas, o ladrão ele vem matar, roubar e destruir, tá lá em João 10:10, e o intuito do ladrão é sempre tirar de você o que você tem de melhor, explorar a sua inocência, destruir a sua fé e a sua esperança, tá bom? Então já vamos contextualizar aqui, existem sim falsos mestres, existem sim falsos pastores, existem sim falsa profecia, e eu vou passar isso no próximo slide, você vai perceber que você não é inocente disso daí, tá bom? A igreja não é inocente. Então nós temos conhecimento de falsos pastores, falsos mestres, e nós, teoricamente, vamos dizer assim, nós somos também, nós compactuamos disso daí, tá joia? Então vamos lá. Quem é o mercenário? O mercenário não é dono das ovelhas. E ele não zela pelas ovelhas na chegada do lobo. Ou seja, na chegada do lobo, o mercenário foge, meu irmão. Ele não impede a dispersão das ovelhas. Então, esses fazem comércio do povo santo, arrancam a lã da ovelha, eles comem a carne e a gordura, mas o castigo virá e não vai demorar. Essa é a advertência e a promessa feita lá na carta de 2 Pedro 2:3. Ó, olha só o que fala lá. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo será lavrado a longo tempo e não tarda, e a sua destruição não dorme. Então, essa palavra é pesada. Às vezes eu vou tomar café da manhã, eu até brinco aqui, né? Somente café da manhã nos domingos, eu ligo a televisão e falo, deixa eu tomar café com heresia. E aí você vê cada heresia lá, irmão, que assusta, tá bom? É a apóstola que parece um sol, né? Uma apóstola que é um sol. É o cara que construiu um templo que, tipo, Jesus disse, olha, não vai sobrar pedra sobre pedra desse templo, porque os discípulos estavam ali se gabando. Olha a suntuosidade desse templo, olha a majestade desse templo. Jesus falou assim, cara, você tá de olho nisso aí? Isso aqui não vai sobrar pedra sobre pedra. Ou seja, Jesus estava fazendo a transição da lei. Destruam o meu templo, destruam esse templo, que é o templo do Espírito Santo, e em 3 dias eu reconstruirei ele novamente. Jesus estava fazendo a transição de aliança, mostrando que esses templos suntuosos, aliás, você vai em algumas igrejas, parece mais uma grande catedral do que uma igreja, né? Um troço assim fenomenal. E os homens estão com o coração nesse tipo de coisa. E Jesus está alertando isso, tá? Disso daqui não vai sobrar pedra sobre pedra. A igreja do Senhor, a igreja gloriosa de Cristo, somos eu e você. Somos nós dois. Eu sozinho não sou igreja, mas quando nos conectamos somos a igreja. Por isso devemos congregar e nós vamos chegar lá, tá bom? Então quem é o bom pastor? É aquele que entra pela porta, né? João 10:2. É conhecido do porteiro. Tá? Eu não vou entrar no mérito aqui porque o porteiro pode ser o Pai, pode ser o Espírito Santo, então eu não quero fazer um estudo também tão profundo aqui, porque aqui a ideia é denunciar falsos mestres, denunciar os ladrões, os mercenários e o lobo, tá bom? Então eu sei
Nós temos mais ou menos 10 mil pessoas que estudam com a gente todos os meses, entre o WhatsApp, Telegram, o próprio site e também aqui no YouTube. E eu sei que mais de 30% deles são ministros da palavra de Deus. Então, ministros, essa palavra é para você. Ela aponta para mim, ela aponta para você também, ok? Aquele que almeja o episcopado, excelente dom, ele está querendo, só que assim, ele tem uma grande responsabilidade. Então, nós sabemos que Jesus é o bom pastor e isso quer dizer que ele... E isso não quer dizer que por ele ser o único pastor de um único rebanho, não devemos ter pastores e líderes do rebanho. E aqui eu já quero refutar aquelas pessoas que falam que Jesus é o bom pastor, ele pega esse versículo aqui e fala, então não preciso mais de pastor. Não é isso que Jesus disse, foi Jesus mesmo que instituiu o ministério do pastorado, tá? Vamos entender que Jesus é o sumo pastor, Jesus é o pastor supremo, vamos dizer assim como existiu o sumo sacerdote. Tá? Então Jesus é o sumo pastor. Porém, até que ele venha, foi nos instituído pelo próprio Senhor o ministério no corpo de Cristo, que é o pastorado. E o pastorado é um desses ministérios, tá bom? Jesus mesmo instituiu, e o primeiro pastor, ele disse, foi quem? Pedro. Lembra? Pedro, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Está lá em João 21,15. Então nós devemos respeitar os nossos pastores, tá? Tenha ciência de que pastores são homens que dedicam suas vidas inteiras em prol do reino de Deus, possuem uma vida de caridade, de exemplo para a sua congregação. Isso não quer dizer que pastores também não cometam erros, mas o arrependimento e a mudança de atitude devem permear as suas vidas. Então, ore pelo seu pastor. Isso foi instituído por Deus, esse ministério, e não devemos aqui, obviamente, tentar criar uma certa rebelião e resistência referente ao pastorado, tá? Jesus disse para Pedro, apacenta as minhas ovelhas, Pedro, ok? Ore muito pelos seus pastores para que eles deem ricas pastagens para o rebanho através de sabedoria da palavra do Senhor. Então, não deixe de congregar. Olha o que Paulo diz, olha só que legal, lá em Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar como é de costume de alguns. O pessoal já estava deixando de ir para a igreja, olha só. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia do Senhor se aproxima. Ou seja, quanto mais próximo tiver o dia do Senhor, cara, vai para a igreja, vamos congregar. É a unidade da fé que mantém o cristão de pé, ok? É o exemplo de um para com o outro que faz a gente andar em santidade e novidade de vida. O que é apacentar? Apacentar é cuidar do rebanho, é alimentar o rebanho, é governar. E governança está em suprir todas as necessidades do rebanho, em nutrir e servir. Agora, olha só esse ponto que é importante que eu estava estudando, tá? Aquela região onde Jesus estava se referindo, que é o Oriente Médio, tá? Aquela região onde as ovelhas pastavam era um lugar muito seco, ele era semiárido. Então, portanto, as ovelhas precisavam do quê? De muita água, e sempre. No último dia da grande festa, Jesus levantou-se e disse o seguinte: se alguém tem sede, venha a mim e beba, e quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu ventre fluirão rios de águas vivas. Isso ele diz com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. João 7, do 37 ao 39. Jesus está dizendo o seguinte, quem tem sede, venha a mim. Ele está falando o quê? Com as ovelhas, porque aquele lugar era um lugar muito seco, ele é semiárido, então é difícil de encontrar água. Jesus está falando assim, quem tem sede, venha até mim e beba. Ele está se mostrando como o quê? A revelação de Deus para as ovelhas, entendeu? Ele é a fonte de água viva que jorra para a eternidade. O sacerdócio caído. Agora nós vamos entrar na parte da repreensão para mim e para você aí também. O sacerdócio caído, homens que abandonaram o seu chamado de cuidar de vidas para ostentar poder, dinheiro e fama. Não são poucos os púlpitos ou plataformas de templos e congregações que hoje vivem com o evangelho motivacional. Você sabe muito bem disso, do que a gente está falando, a gente repreende bastante isso aqui e eu vou bater pesado. Coach dentro da igreja é errar o alvo, ok, irmãos? E nós podemos ver aqui, eu quero ler até essa passagem com você. Lobos fala de líderes religiosos, ok? Deixa eu pegar aqui a nossa Bíblia. Eu deixei ela separada, mas por algum motivo eu a perdi. Tá aqui. Vou colocar aqui. Vamos falar só de Atos 20 e 29. Tá? Depois eu vou pedir para você dar uma lida aí na sua casa. Todas essas referências. Olha o que Paulo fala. Paulo, deixa eu ver aqui. Paulo está em Mileto e ele está falando para a igreja de Éfeso. Tá? Eu sei que depois da minha partida, dentre vós, penetrarão lobos vorazes que não pouparão rebanho. O que ele está falando? Ele está falando dos fariseus que viriam ali enfiar um monte de mosquito no ouvido daqueles que Paulo estava evangelizando. Então ele fala, depois da minha partida vão vir lobos vorazes. Sabe qual que é o significado aqui, da palavra lobos, por exemplo? Lobos. Então é uma metáfora de homens cruéis, vorazes e gananciosos. Também quero aproveitar no Strong para ler com você essa passagem aqui de
Deixa eu ver. João 10:10. Vamos lá. Olha só. Olha o que está dito lá em João 10. João 10:10. Perfeito. Ó, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. O ladrão, ok? Não é o diabo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo aquilo que se levanta contra o Senhor, tudo aquilo que se levanta contra Cristo é anticristo e, portanto, nós devemos saber que é uma ação do maligno. Tudo aquilo que é contra Cristo é um anticristo. Guarda isso aí porque nós vamos fazer estudo do Apocalipse e você vai entender bastante coisa. Mas Jesus está alertando para os lobos, os falsos mestres, os falsos pastores e os mercenários. Olha, ladrão. Ladrão, ele é defraudador, ratoeiro, ou seja, é um homem que é transferido para um nome que é transferido para falsos mestres. Olha aí que eu falei. Que não cuidam em instruir os homens, mas abusam da sua confiança. Você vê muito isso em igreja hoje em dia. As palavras nas igrejas são muito motivacionais. Eu não estou aqui dizendo que não deva existir palavra motivacional dentro da igreja, mas 99% das palavras dentro da igreja são palavras motivacionais. O evangelho de Cristo ele vem para exortar, consolar e edificar, mas geralmente o que as pessoas fazem é só consolar o homem. Então por isso que as igrejas hoje estão inundadas de palavras motivacionais. Não é difícil você ir num dos templos, eu visito muitas igrejas e a gente só ouvir palavra motivacional. Cara, se não tiver uma palavra que exorta, se não tiver uma palavra que edifica você, fica um pouco difícil. E nós vamos falar por que Jesus vivia tanto ensinando as pessoas, tá bom? Então eu falei aqui do Strong, eu quero que você leia Sofonias 3:3, é pesado esse de Sofonias, e Ezequiel também é pesado. Lê esse capítulo inteiro de Ezequiel que você vai entender. Deixa eu passar aqui já para outra página. E agora, esse projeto tá assustador, né? Tá aqui o ladrão, tá aqui o lobo aqui embaixo. Faz download desse projeto, vou deixar na descrição do vídeo. E se você chegou até aqui, me abençoa também. Curte esse vídeo aqui. Se você não esquece de comentar no final desse vídeo. Se você gostou e está gostando do nosso trabalho, por favor, segue a gente aqui também no YouTube. Nós estamos crescendo bastante e eu preciso que você venha nos seguir aqui no YouTube. Nosso site, nós montamos um portal de cursos também, você vai poder fazer cursos como esse aqui, nós pegamos todos os nossos vídeos por temas, compactamos e lá tem certificado, questionário de avaliação, tem uma área do aluno, é tudo muito bem organizado, a gente fez tudo com muito esmero e muita qualidade, porque aqueles que merecem, que querem estudar a palavra de Deus, merecem ter o melhor de qualidade, tá bom? E a gente está fazendo tudo com a maior qualidade possível. Então eu tô falando aqui, que os pastores coach gospel com milhões de seguidores, lançando livros e livros, arrebanhando um monte de pessoas para suas motivações e interesses pessoais mundanos e passageiros. Cara, eu tenho um cara que eu sigo aqui, que é um pastor coach gospel, eu sigo pra ver as mensagens dele, né? E aí, cara, ele tem live quase todo dia, cara. Ele lança livros assim a cada 2, 3 meses. Milhares e milhares de pessoas seguem esse cara, tá bom? Então, assim, é perigoso o que tá se envolvendo aí no meio da igreja. O povo não é inocente. Lembra que eu falei isso no começo do vídeo? O povo é cúmplice, tá? Então, muito pelo contrário, o povo não é inocente. Ó, o engano das promessas e conquistas de grandes colheitas iludem e afastam o povo do verdadeiro evangelho. Mas isso acontece e assim, porque assim eles o permitem, tá? Então, o que o povo quer? O povo quer show, certo? E isso me lembrou uma frase de Paul Washer numa grande pregação que ele fez em 2013. Ele fala o seguinte, ó, o falso profeta é o castigo de Deus para o falso cristão. Pesado, não é isso? Se eles querem show de pirotecnia, então eles terão seus shows. Se eles querem um coach motivacional em suas plataformas, eles terão. Se eles querem falsas profecias, falsas esperanças, então eles terão falsos profetas e as suas heresias, ok? Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, aqui em cima, ó, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos seus ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. 2 Timóteo 4:3-4. Pesado, irmãos. Você vai fazer o que na igreja hoje? Você vai ouvir o que na igreja hoje? Eu mesmo, há muitos anos, sou 24 anos cristãos, tá? Muitos anos da minha vida, eu fui pelo menos 19 a 20 anos da minha vida, eu fui para a igreja, ouvi uma palavra, eu fui buscar a palavra do Senhor. Nossa, Deus me motivou, Deus me deu uma palavra assim, agora eu tô confortado, agora eu tô consolado e tal. Só que chegava durante a semana, parece que aquele castelo que era construído no domingo, na segunda-feira tinha desmoronado inteiro. O que era isso, irmão? Eu não tinha profundidade com a palavra de Deus. Quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, conhecer mais profundo quem é o Senhor e o verdadeiro e o real motivo do evangelho do Senhor, das boas novas, aí verdadeiramente eu entendi o peso que ela tem, ok? O evangelho de Cristo fala de redenção, redimir o homem com Deus. O evangelho de Cristo não é a respeito de conforto, nem dinheiro, nem casa de praia, certo?
Vamos lá. Deus mesmo é quem abençoa e traz juízo sobre o seu povo. Aqui eu vou pular, mas lá em Deuteronômio está falando assim, ó, se você atentamente me obedecer, se você seguir os meus estatutos, então essas bênçãos vão seguir você. Bênção no campo, bênção na cidade, bênção onde você passar. Mas, se você não obedecer os meus estatutos, meus mandamentos, as minhas ordenanças, tá bom? Os 5 pontos lá dos mandamentos do Senhor, então toda essa maldição vai te perseguir. Cara, é simples, é só a gente andar na presença do Senhor, é a gente lutar contra o pecado e andar na presença do Senhor. E se a gente pecar, a gente tem um advogado fiel e justo, vamos levantar, porque vence não é só aquele que bate mais forte, mas eu falei isso a semana inteira para vários irmãos, vence aquele que apanha e continua de pé até o final. Então, irmão, se eu cair, eu vou levantar, se eu cair, eu vou levantar e ir até o final. E se eu chegar lá parecendo um Rock Balboa, todo machucado, roxo, Jesus vai limpar as minhas feridas e falar assim, bendito do meu Pai, entra no gozo eterno. Jesus disse o seguinte, não é aquele que crê em mim vai ser salvo. Ele disse o seguinte, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então assim, tá dizendo que a gente vai sofrer aflições a vida inteira, ok? Então vamos bater, mas vamos apanhar, mas vamos ficar de pé. Vamos chegar no final, entendeu? Eu quero chegar no final dessa minha jornada. Eu vou agora denunciar o evangelho líquido, tá? O mundo gospel transformou o evangelho de Cristo em um evangelho de apresentações. Enriqueceu cantores, formando uma geração superficial, porque não possuem profundidade. Os seus ajuntamentos para cantar louvores com muito barulho, muitas luzes e pouca edificação. Isso a gente vê demais, né? A gente chama da igreja church, ok? O que edifica a igreja é ensinamentos da palavra de Jesus. Deixa eu falar assim, a igreja church, eu sigo uma igreja, eu congrego hoje numa igreja chamada Way House Church, nada contra os nomes em inglês, mas a gente trouxe muito da cultura americanizada, tá? Então a gente quer trazer muito lá dos gringos pra cá e a gente acaba transformando nossos ajuntamentos em shows de pirotecnias, luzes e o evangelho de Cristo não é isso, é a respeito de redimir o homem com Deus, ok? Tornar o homem novamente conectado com o Senhor Jesus. O que edifica a igreja são ensinamentos da palavra. Jesus sempre foi encontrado ensinando, fosse na sinagoga, fosse no barco, no monte, em tempo e fora de tempo. Jesus é o nosso rabi, ele é o nosso mestre, ok? Jesus estava focado em ensinar o homem. Ó. Por isso o Papo com Deus tem focado seus vídeos em ensinar a palavra de Deus. Não há edificação sem material sólido, não se constrói um edifício com material líquido, então nós podemos edificar o corpo de Cristo, que é a morada do Pai, a igreja gloriosa do Senhor, somente com material sólido. Por isso que nós temos focado os nossos vídeos em edificar o corpo de Cristo, sempre estudos da palavra. Pouco eu falo da minha reflexão, do que eu penso da vida, dessas coisas que estão fazendo aí, da CVD, dessas outras coisas que estão no nosso dia a dia. Eu quero edificar o corpo de Cristo, porque ele é a morada do Pai para a eternidade, Efésios 2:22. Deus está erigindo de nós uma morada no seu espírito para si, pela eternidade. Então, se esse é o plano de Deus, então esse é o meu objetivo, gastar tempo em edificar a morada do Pai. Olha só, de volta às sombras, pesado. Alguns mercenários estão trazendo de volta à sombra sacrifícios de dinheiro, altares de madeira, ensinando o povo a fazer votos com Deus. O povo está se perdendo por falta de conhecimento da verdade. Nós sabemos que só a verdade é quem liberta. A gente tem visto bastante isso, né? Coloca o teu voto no altar, traz o teu voto aqui. Então assim, tem todo um significado. Quem fez aqui o curso com a gente, o Tabernáculo de Moisés, e se você não fez, papocomdeus.com.br, clica lá em cursos, você vai fazer todos os vídeos dessa série, se eu não me engano, são 4 ou 5 vídeos, tá bom? Dessa série, 1 hora e pouco, ou 2 horas. Você imprime também o seu certificado lá e você vai entender o que era o Tabernáculo de Moisés. É o templo do Espírito Santo. O que era o altar de sacrifício. O que era a pia de bronze. Entendeu? O que era o altar de incenso. Você vai passar por tudo isso. O que era a menorá. Por que você precisa manter a sua candeia acesa? Lembra da parábola das 10 virgens? Vai lá, faz esse curso e você vai ser verdadeiramente abençoado. Você vai entender que você é templo do Espírito Santo e como templo do Espírito Santo, qual o ofício do sacerdote? Cuidar desse templo. Mas como é que você cuida? Como é que você oferece sacrifício? É levar dinheiro no altar? Não é dinheiro, irmãos. O sacrifício está... Paulo fala, oferecei os vossos corpos como sacrifícios vivos ao Senhor. Quando você recusa o pecado, quando você ora, você queima incenso agradável à presença do Senhor. Quando você agradece o Senhor, são incensos de agradecimento que chegam às narinas do Senhor com aroma suave ao Senhor. Quando você sacrifica lá no pátio aquele altar de sacrifício, é que você está sacrificando, você não vai se dobrar ao pecado, esse tipo de coisa. Então vamos atentar para isso. O que é acender a menorá? Vai lá aprender com a gente. Deus vai abençoar muito vocês, tá bom? Então eu tô falando assim, olha, tem ministros trazendo a
gente de volta às sombras novamente, ó. Hoje nos cultos nós temos uma liturgia muito cheia de louvores, que tocam trombetas, ministros vestidos com talites, né? Aquele tecido que você põe no peito aqui, talites, eles tocam trombetas, eles têm cheio de menorá, acendendo menorá, canhão de luzes, paredes pretas, pregando sobre o devorador do seu dinheiro, que é Malaquias 3:10, um ambiente emotivo, com muita emotividade e pouca racionalidade. O problema disso tudo é que sem ensinamento da palavra, o cristão não tem estrutura, não tem raiz para suportar a luta contra o pecado. O evangelho da supergraça, né? O que dizer desse evangelho da supergraça, né? Então vamos lá, o Evangelho da Supergraça, onde Cristo já fez tudo por você, você não precisa fazer mais nada. O Evangelho de Cristo é de graça, mas ele nos custa tudo, ok? Então exatamente porque Cristo entregou a sua vida para salvar você, é que você tem que entregar a sua vida por Cristo. Então entregar é se doar por inteiro, negar-se a si mesmo e abandonar todo o seu velho homem e ser uma nova criatura. E eu já ouvi aqui, irmãos, pessoas dizendo o seguinte, assim, ó, eu nasci de novo. Cara, mas eu não vejo o milagre do novo nascimento na vida dessa pessoa. Eu sou um novo cristão, mas você não vê a vida dessa pessoa sendo transformada. Eu quero todo ano estar diferente, então todo ano eu luto para estar melhor. E eu ainda falo com a minha esposa assim, e aí, eu tô melhor esse ano? E aí, como é que eu tô esse ano? Eu tô mudando? Eu sou nova criatura esse ano? Então eu fico perguntando para ver se eu tô melhorando de ano a ano, ok? Vamos lá. Então eu vi um vídeo de um coreógrafo de uma igreja lá de Goiânia, então não vou falar o nome, tá bom? E ele falava mais ou menos assim, ó, agora é hora de rebolar, porque tinha chegado o refrão. Então assim, vendo aquilo eu me indignei, porque eles estão trazendo para dentro da igreja muitas coisas do mundo. E a minha opinião, agora eu vou dar a minha opinião pessoal, tá bom? A minha opinião é que coreografia nas igrejas é errar o alvo, o ambiente de culto é para adorar e se conectar com Deus. Porém, isso prova que os nossos ajuntamentos estão cada vez mais antropocêntricos. O que é antropocêntrico? O homem no meio. Então é tudo para o homem, pelo homem, para o homem. Deus vai fazer milagre para você. Deus está pronto só para trabalhar para você, ok? Deus virou, na verdade, um garçom. Ele está lá nos domingos só para servir você. Então, assim, ó, os nossos ajuntamentos estão cada vez mais antropocêntricos, pois criam um entretenimento para o homem, com danças nas igrejas e muito louvor e adoração, mas de verdade pouca adoração, né? Tudo que tira sua atenção de Deus deve ser abolido da liturgia dos cultos, entretenimento, motivação, sentimentalismo, votos no altar, programação neurolinguística, campanhas, reuniões de prosperidade, cultos de louvor, todos devem ser revistos pela administração eclesiástica. Ai, culto de louvor, Max, o que você está falando? Deus fala o seguinte, assim, ó, eu quero que vocês sejam o louvor da minha glória. O que é ser o louvor da sua glória? Eu dei um exemplo aqui, que eu fui chamado lá, minha esposa foi chamada na escola do meu filho, e quando chegou lá, falou assim, nossa, o seu filho é maravilhoso, o seu filho é perfeito, ele ora pelas crianças, ele ora antes de comer, quando os meninos estão brigando, ele vai lá e separa, ele fala de Deus para todo mundo. Aí a Vanessa chegou em casa e me contou isso, eu falei assim, o Lucas é o louvor da minha glória, o Lucas me representa lá na escola dele. E o que Deus quer? Representantes na terra. Quando o profeta chega e fala para as pessoas assim, olha, Deus diz que vocês têm blasfemado o nome dele. Ele fala, nossa, mas nós nem falamos o nome do Senhor. Eles falam Yud, Rei, Vav, Rei, né? As siglas Yahvé, né? Yud, Rei, Vav, Rei. Eles nem pronunciam o nome de Deus com medo e temor. Aí você fala assim, ó, todas as vezes que vocês dão mau testemunho, vocês blasfemam o meu nome. Vocês falam, mas vocês não fazem. Então, irmão, nós temos que ser o louvor da glória de Deus. Temos que ser o exemplo do Senhor nessa terra. O Senhor acende uma candeia para colocar em cima da mesa e não embaixo. Se você é a luz do mundo, se você é sal da terra, você tem que salgar os outros e não ser salgado. Então, esse negócio do milagre do novo nascimento, a gente está precisando ver em muita gente mesmo. As boas novas de Cristo são para você, meu irmão. Precisamos voltar à raiz da palavra e do entendimento das Escrituras e entender que o Evangelho de Jesus não é para fazer o homem mais rico, para trazer mais conforto para sua vida, mas para redimi-lo, salvá-lo da destruição total do corpo e da alma. As boas e novas de Cristo sempre foram a respeito disso. Então, o que é o Evangelho de Cristo? É redimir o homem com o homem. O homem com Deus. Se o evangelho que está sendo pregado na sua igreja não confronta você com o pecado diariamente, não traz você mais para perto de Deus, mas fazem você se tornar mais vitorioso, vencer os seus gigantes. Eu já ministrei aqui que o maior gigante é você mesmo, né? O maior gigante está dentro de você mesmo, é vencer os seus próprios desejos, tá bom? Então vamos se atentar para isso. Eu quero fazer aqui um parênteses aqui em cima também, ó. As duas casas de Israel. Como em todas as parábolas de Jesus, vemos o Senhor nos apontar para as duas casas. Podemos afirmar que João 10,16 aponta para a casa de Israel que estava espalhada entre as nações. Olha só esse versículo. Ainda tenho outras ovelhas e não são desse aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho, um só pastor. Jesus disse o seguinte, olha,
eu vim a não ser para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, quando ele diz que é o bom pastor, ele está falando assim, olha, me convém ainda resgatar essas ovelhas e elas não são desse aprisco. E quando Jesus ressuscita, ele fala o que para os seus discípulos? Agora, ide por todo mundo e pregai esse evangelho do reino, entendeu? Então, assim, a gente percebe que as ovelhas do Senhor estavam espalhadas e hoje nós estamos aqui, eu e você, para juntar o rebanho do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, pastor, ministro do evangelho, diácono, presbítero, todo aquele levita que serve na casa do Senhor. Levita não é músico, ok? Vamos deixar isso claro. Levitas são aqueles que servem na casa do Senhor. Vamos se atentar, porque existem palavras pesadas contra a gente e nós precisamos estar com os olhos bem abertos a isso, tá bom? Nós estamos vendo lobo, mercenários e ladrões no meio da igreja. Os mercenários são aqueles que se aproveitam da situação, ok? Os lobos e os ladrões são aqueles que deturbam a palavra de Deus e tornam as ovelhas, na verdade, comem a carne da ovelha, a gordura, né? E utilizam a lã da ovelha. E a gente sabe que tem palavras pesadas do Senhor contra eles. Quero aproveitar aqui para encerrar lendo a palavra do irmão Wesleyano Barbosa. Ele é o nosso colaborador aqui no Papo com Deus. Ele escreveu esse texto em 2016 e eu acho muito legal. Então, devemos temer a Deus ou a falsos mestres? Apesar de tudo, até muitos dos principais que creram nele, mas não o confessaram por causa dos fariseus para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Muitos irmãos em Cristo definitivamente não apoiam as heresias e eventos de doutrina que se disseminam no meio da igreja. São pessoas piedosas e amorosas que servem a Cristo com muita fidelidade e simplicidade. Contudo, embora não concordando com os desvios doutrinários, esses mesmos convivem de forma pacífica com aqueles que propagam falsos ensinos, e isso se dá pela seguinte razão. Estes irmãos, durante muito tempo na igreja, ouviram as seguintes ameaças. Lembra disso? Eu já ouvi muito disso. Não toqueis no ungido do Senhor, não julgueis. Cuidado para não blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Cuidado que a mão de Deus é pesada. Deus vai te colocar num leito de morte. Então, geralmente, essas ameaças são ditas exatamente por pessoas que praticam e apoiam a mentira. São os filhos do diabo que estão na igreja a serviço do seu pai. Então, com muito medo, esses irmãos piedosos preferem não arriscar em condenar o erro, temer atrair a si a ira e a mão pesada de Deus. E usando desses expedientes, né, os lobos e devoradores se produzem e proliferam livremente no seio da igreja, mas a ruína deles não tarda. Infelizmente, o analfabetismo bíblico e o comodismo por parte da maioria dos evangélicos tem sido a principal razão do grande avanço de falsos mestres e profetas e heresias destruidoras. Paulo disse lá em Mileto, né, pro pessoal em Efésios, né, ele disse o seguinte, ó, quando eu sair, lobos devoradores chegarão no meio de vocês. Então, bem disse o profeta lá em Oséias 4:6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Oremos pedindo a Deus que nos abra mais e mais o nosso entendimento, como disse o apóstolo Pedro. Crescei na graça e no conhecimento. Então voltemos ao verdadeiro evangelho. O texto é de Wesleyano Barbosa. E Wesley também postou uma coisa hoje cedo. Antes de eu gravar esse vídeo, eu quero também falar para você. Conselho para os pastores e os líderes religiosos. Tá aí, ó. Você deve pregar a palavra de Deus e não a sua. Você é o mensageiro e você não é a mensagem. Você é o semeador e não o colhedor, tá? Você só semeia. Você está achando que está colhendo almas? Quem colhe é o Senhor. Você é um representante, você não é autoridade. Você é um administrador, você não é o proprietário. Você é um leitor, você não é o autor dessa história. Quem está escrevendo essa história é Deus. Você é apenas um leitor. Você é um garçom, você não é o cozinheiro, tá bom? Então, quando a gente aprender essas coisas, Deus vai enviar as ovelhas famintas para que a gente cuide delas. Irmãos, eu não sou contra o ministério pastorado, eu falei isso aqui, continuo falando, tá bom? Eu falo aqui, ó, que tipo, a gente precisa, quem instituiu o ministério pastorado foi o próprio Senhor Jesus, tá bom? Eu falo aqui que a gente não pode deixar de congregar, o Senhor disse isso, não devemos deixar de congregar, mas a gente tem que estar atento, tá? As nossas igrejas estão se tornando ajuntamentos de shows gospel, de pirotecnias, e pouca palavra de edificação e conhecimento, tá bom? E exortação, principalmente. Palavra que não confronte você contra o pecado, que não te enriqueça de conhecimento, para que a palavra do Senhor venha lavar a gente. Lembra que Cristo disse? Vocês já estão limpos pelas palavras que eu vos tenho dito. Palavra somente de conforto e prosperidade, a gente deve ficar muito esperto com relação a isso. Eu falei sobre a coreografia, não acho que a coreografia dentro das igrejas seja algo que deva ser feito. As pessoas estão rebolando dentro das igrejas, fazendo umas coisas que tiram a atenção das pessoas na conexão com Deus
e leva, na verdade, mais entretenimento para as pessoas. E lembra que o inimigo desse século tem cegado nosso entendimento. Hoje nós estamos cheios de entretenimento, não é assim? Se a gente olhar hoje, Netflix, HBO, o YouTube mesmo e tantas outras plataformas nos tiram a atenção daquilo que é devido. Amém? Se você chegou por aqui, eu gostaria de te agradecer. Eu sei que esse vídeo ficou longo, mas ele era necessário para abençoar a vida de muitas pessoas, principalmente de ministros que seguem a gente. Eu vou pedir para você dar um like nesse vídeo aqui. Eu gostaria de aquecer mais esse debate. Se você tiver alguma coisa para falar sobre o que nós dissemos aqui, algum outro exemplo, por favor, coloca aqui nos comentários. Vamos bater um pouquinho mais papo a respeito disso. Se você quiser nos abençoar, aqui na descrição desse vídeo tem um e-book para você fazer download também, tá bom? Aqui você pode entrar nas listas de Telegram, WhatsApp, você pode se tornar um gerente do Papo com Deus para essas mensagens poder chegar mais longe também. E você pode ir lá no nosso site conferir a plataforma que a gente fez, ficou incrível e eu tenho certeza que ela já está abençoando muita gente e pode abençoar você também, amém? Deus abençoe você e até o próximo Papo com Deus.